Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está começando Sorrindo para a Vida. E você é convidado a sorrir também. Sorrir para o dia de hoje, abrir o seu coração, porque Deus tem graças reservadas para nós nesta quarta-feira, dia da Divina Providência. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Você crê nisso? Eu acredito. E com certeza Deus realmente tem muitas graças e a providência dele para cada circunstância da nossa vida. Basta nós confiarmos no Senhor. Quarta-feira nós recordamos também São José, por isso eu fiz questão de vir com essa camiseta. São José não falha diante da realidade que você vive hoje, de questões materiais também, porque ele foi o provedor da Sagrada Família, não é mesmo? Aquele pai atento, aquele esposo atento. E ele também é o patrono da igreja, e ele também intercede por mim, por você, diante daquela situação hoje que talvez seja para você até impossível, ou aquela situação financeira difícil, que você possa contar com São José. Valei-nos São José. Em todas as situações que nós precisamos hoje, nós já entregamos a ele também o projeto da Em Almas, que mantém, que sustenta todo o sistema Canção Nova de comunicação. Para você que está chegando agora, que não conhece bem a Canção Nova ela vive da Divina Providência. Há 48 anos, Monsenhor Jonas Abib foi inspirado por Deus a fundar essa comunidade e não ter propagandas comerciais. Foi Deus que colocou isso no coração dele. Uma loucura, não é verdade? Você com uma rádio, depois vem uma TV, sem nenhuma propaganda comercial, depois vem a internet e ele continua confiando na providência divina, e a comunidade Canção Nova também ensina você hoje a confiar nessa mesma providência, que cuidou da Canção Nova nesses 48 anos e que cuida também de mim e de você, da nossa família. Vamos nos lançar na providência divina, vamos confiar, e que você possa dizer para você mesmo nessa manhã: Deus cuida de mim. Deus cuida das minhas necessidades mais urgentes. Eu confio no Senhor. Quero acolher toda a equipe que está aqui também. Hoje a Gil está aqui na produção, temos o Luciano, o Paulo, o Luiz Felipe aqui nas câmeras, e lá também no suíte os nossos irmãos levando até você esse sinal abençoado da TV Canção Nova. Um abraço para todos os operadores da rede Canção Nova de rádio também em todo o Brasil, que levam pela Rádio Canção Nova o amor de Deus. O slogan da rádio é esse, você sabia? Nós espalhamos o amor de Deus pelo ar. Não é lindo isso? E a TV também espalha o amor de Deus pelo ar. E esse amor chega na sua casa, chega aí nesse hospital, chega nesse comércio, chega nesse presídio. O amor de Deus não tem limites. Não é verdade? Louvado seja Deus por isso. E eu quero acolher os meus irmãos aqui da bancada também, a começar aqui pela música. Seja muito bem-vindo, André. Que bom ter você de volta. Obrigado. São José. São José também, quarta-feira, Tá, né? É verdade. Olha aí, gente, para você, viu? Você que gosta de se vestir, manifestando a sua fé. Tá aí essa camiseta linda também. Estamos aqui de São José para você que é devoto de São José, né? Você que gosta, então está aí. Obrigado pela acolhida, é sempre bom estar aqui com vocês, é sempre bom estar aqui no Sorrindo para a Vida, é sempre bom receber o carinho do povo de Deus. Tem um abraço especial para mandar aqui para Edinólia, lá de Marabá. Eu estive lá em Marabá, no Encontro Cristo Alegria, e ela me encontrou com muito carinho e pediu: manda um abraço para mim quando você estiver no Sorrindo para a Vida, né? Mandou um abraço para todos vocês da bancada aqui, então eu estou aí, cumprindo a minha promessa. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela companhia, pelo amor que vocês têm por cada um de nós. E quero já aproveitar e convidar o povo de Santo André, ali da paróquia Santa Terezinha, que eu estarei aí no domingo, tá bom? Com vocês. Então, vocês aí de Santo André, Santa Maria Gorete, falei o nome da santa errado, Santa Maria Gorete. Vocês da paróquia, então, né, na região de Utinga, aí, eu estarei aí no domingo, dia 1º, com vocês, tá bom? Então, estamos juntos. Isso, sempre missão, né, Sapo? Bom dia. Que é a sua terra, né? Que é a minha terra, minha terra, vou lá. Tá vendo como é que eu sei? Eu já estive lá,
Maravilha, bom dia, bom dia. Hoje eu quero fazer um apelo para você ajudar a Canção Nova. Entra lá no meu Instagram, SapoCN, adquira as aulas que tem lá, que você adquirindo, você vai ajudar a Canção Nova. E a Canção Nova vai ajudar você. Mesmo que você não queira, dê para alguém, para o seu vizinho, para um amigo seu. Vou comprar a aula do Sapo, vou dar para você aprender a tocar teclado, aprender a tocar violão. Você vai ajudar a Canção Nova, que nós estamos precisando muito de você esse mês aí. Beleza? Se você gosta do meu trabalho, faça isso aí. É isso aí, maravilha. Sapo, você está hoje de São Miguel, né? São Miguel, justamente. Também, né? Olha, você que está aí acompanhando 3 modelos aqui, você pode escolher de camisetas. A gente combinou, eu e o Sapo. O Márcio já chegou. Bom dia. Bom Por dia. isso que eu não liguei para o Márcio 4h30. Eu não vi que o Márcio estava de São Miguel, A gente gente. combinou. Falei, Sapo, daquele jeito que a gente combinou, hein? Isso. Por favor. Ó, qualquer dia a gente vai combinar os 5 aqui, né? De São Miguel. Essa camiseta é linda Já demais. aconteceu isso da gente, Já, os 5 né? aqui tá E é uma combinação sem palavras, né, Sapo? Ninguém fala com ninguém, quando chega aqui, tá todo mundo combinadinho. Irado. Mas são as inspirações que Deus vai dando pra gente de cada momento, né? Hoje, quando eu me preparava para vir Sorrindo para a Vida, de verdade, eu vim rezando por cada pessoa que está nos acompanhando nesta manhã, porque nada acontece por acaso. Quando Deus coloca alguém diante da tela da televisão ou sintonizado na Rádio Canção Nova, num momento como esse, em que a gente partilha a vida, em que a gente fala das coisas de Deus para nós, das orientações que Ele tem para a nossa vida, quando nós nos unimos em oração, quando nós abrimos o coração para a Palavra de Deus, para a Sagrada Escritura, tudo pode acontecer, tudo. Se descortina para nós impossíveis. Aquilo que antes a gente não podia, passa a poder, viu, gente, pela força da oração. E eu pedi ao Senhor, meu Deus, quantas pessoas, em meio às suas necessidades, nos sintonizam todas as manhãs. Que nesse dia de hoje a Tua palavra viva chegue aos seus corações. A gente sabe que muitas vezes a palavra de Deus, ela incomoda, mas ela incomoda para derrubar estruturas velhas, estruturas condenadas, estruturas doentes da nossa vida, que não nos permitem crescer, amadurecer. Às vezes a nossa felicidade está sendo sabotada por uma estrutura condenada que Deus precisa tirar da nossa vida. E aí a palavra de Deus vem e abala essas estruturas. Tem gente que sofre, tem gente que dói, né? Que se dói. Tem gente que até às vezes se chateia, se irrita. Mas o importante é que quando a palavra de Deus faz isso em nós, ela nunca faz para nada. Ela sempre tem algo de novo para plantar na nossa vida. E hoje é dia para isso, Patrícia. Hoje nosso Senhor tem muitas graças para derramar sobre nós. Me permita dizer, amigo, hoje Deus tem muitas graças para derramar sobre a sua vida. Abra o seu coração. Abrir o coração quer dizer querer, quer dizer desejar, quer dizer estar disposto a escutar com vontade de fazer. Abra-se e receba a bênção. Tá certo? E já vai se preparando aí, se você quiser, com a passagem de hoje. Patrícia está em Isaías, capítulo 5, versículos do 20 ao 24. Isaías 5, do 20 ao 24, a palavra de Deus que vem falar ao nosso coração. Isso mesmo, e o Márcio falou das suas necessidades. Nós queremos de maneira muito especial nos unir ao povo mineiro, especialmente de Juiz de Fora, de Ubá, Minas Gerais, que estão sofrendo muito com as chuvas. Nós estamos unidos, meus irmãos, rezando e que a providência divina chegue até vocês, que cesse as chuvas, que Deus possa guardá-los, protegê-los. Saiba que a Canção Nova está rezando, especialmente pelo povo mineiro. A gente até vinha no carro conversando, né? A Valdênia é de Ubá, né? E ela contando as realidades dos conhecidos dela lá, ela vai poder até falar um pouco mais. Mas bom dia, Valdênia, bem-vinda, né? Tá muito bonita aí com esse laranja. Que cor que é essa, Val? Terracota. Terracota, gente, terracota. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus abençoe a cada um de nós.
Hoje é dia de confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os dias, né, gente? Mas a cada manhã as misericórdias se renovam e a nossa confiança em Deus também precisa se renovar. A gente aprendeu com o nosso pai fundador que quarta-feira é o dia por excelência da providência. Então, por todos aqueles que estão sendo assolados ou que foram assolados por essas tragédias da chuva, a gente diz: Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Toda vez que eu me lembro da minha cidade, recebo algum vídeo, alguma foto, alguma mensagem, eu rezo essa jaculatória pedindo a providência de Deus em todos os aspectos, a força de superação para o meu povo, para os meus conterrâneos, para toda Minas Gerais, outros estados, vi Cuiabá, vi o Rio de Janeiro, foram várias realidades. Então, a força em Deus, a coragem para recomeçar, porque imagino que não seja fácil, mas também é hora de solidariedade, né, minha gente? Aqueles que podem contribuir também com bens materiais, aqueles que podem ajudar, é a hora de nós nos unirmos. Mas a gente não perde a fé. É aquela passagem, em Cristo nós somos mais que vencedores. Passamos por tribulação, por provação, por perseguição, perdas, morte, mas em nosso Senhor Jesus Cristo somos mais que vencedores. Por isso, coragem, força, fé, vamos dar as mãos uns aos outros e com esta força em Deus, sozinho a gente não consegue mesmo. Mas em Deus a gente chega lá. Eu aceito um café, Patrícia, por gentileza. Eu sempre verifico aqui que nos bastidores, eles tomam café antes. Quando falta 30 segundos, a Patrícia guarda a garrafa, aí eu fico rezando para sobrar para mim. Brincadeira. Olha só, minha gente, e você, já está com seu cafezinho aí? Espero que sim, ou com o chimarrão. Tem gente que está no horário do almoço, tem gente que está no jantar porque está nos acompanhando no melhor horário, os horários alternativos. Obrigada. Deus seja louvado pelo CN Plus, pelo YouTube, esta oportunidade que a tecnologia nos dá de acompanhar o programa no horário que é mais propício para você. E isso também é louvor a Deus. Estamos unidos em oração e eu já espero por você. Cadê você que ainda não mandou seu oi? A fotinho já está lá, Gil? A fotinho já está preparada, a postos para receber você, para acolher você aqui. Você pode estar participando conosco, eu te aguardo. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Mande um e-mail agora pra gente. Também lá no Instagram, já me confirmaram, fotinha tá lá. Fotinho você pode estar curtindo, compartilhando, marcando seus amigos, deixando seu testemunho, porque nosso Senhor segue agindo em meio a nós. E com fé e coragem, confiantes em Deus, a gente segue. Meus irmãos, estou doida para saber o projeto da Almas, porque é reta finalíssima. André, quantos dias faltam para terminar esse mês? Olha, dá para contar. Conta no dedo. Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos. Hoje é quarta-feira. Então, a gente tem, ó, quinta, sexta-feira e sábado. Aqui, ó. Quinta, sexta e sábado. Contando hoje também, né? Contando hoje. Vamos contar hoje. quarta. Hoje está começando, né? É porque a gente geralmente... Para contar nos dedos, ó. Quarta, quinta, sexta e sábado. Geralmente a gente conta os dias de movimentação bancária. Sim. E aí, se a gente ficar só com os de movimentação bancária, diminui um dia, André. É verdade. Fica só, não é, Patrícia? Quarta, que é hoje. Isso. Quinta e sexta-feira. Mas, gente, são muitas horas para quem ama. Para quem realmente entende que esta obra não pode parar. E aí a gente não perde tempo. Se você pode, agora já entre conosco nesta reta finalíssima. É hora do Speed, é hora de quem ama a Canção Nova. Então, nos ajude, por favor. QR Code está na tela. Eu geralmente aponto para o lado errado. Apontei para o lado certo hoje. Está aqui, gente, desse lado o QR Code. Você pode contribuir. Aponte aí a câmera do seu celular. Ali você já consegue fazer a doação. Está na tela também para você o nosso endereço de Pix, ou chave de Pix, né?
pix.doação@cançãonova.com. Em 7 segundos, a sua doação chega até nós. 7 segundos, você salva almas. Então, por favor, família, não deixe para depois. Ontem foi maravilhoso. Eu fui vendo a reação do povo de Deus aqui no e-mail, também no Instagram, deixando para nós o comprovante de depósito para dizer assim, eu também estou comprometido com esta obra de evangelização que não pode parar. Então hoje nós vamos repetir. Quem já ajudou ontem, glória a Deus. Mas gente, nós somos milhares de pessoas. Ô José, você consegue olhar no YouTube? José é o nosso diretor. Quantos nós somos ali no YouTube? Porque você pode, inclusive, quem está pelo YouTube, compartilhar, né, Patrícia? Pegar o link do programa, compartilhar nos grupos de WhatsApp e dizer, a Canção Nova precisa hoje da sua ajuda. Dá para compartilhar também lá nos stories do Instagram. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, vamos dobrar? Vamos fazer chegar a 30, 60, 90 mil pessoas? Isso só pelo YouTube da TV Canção Nova. Imagine juntando os milhões de pessoas que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, Rede Canção Nova de Rádio, todas as pessoas pelas retransmissoras, canal aberto, TVs fechadas, e você está aí acompanhando a gente. Se cada um de nós agora fizermos a nossa contribuição, eu tenho certeza que o projeto Dai-me Almas vai dar aquela alavancada que a gente precisa. Então ninguém fica de fora. Vamos todos nós? Não importa, inclusive vai me dando feedback de que forma você está acompanhando. Estou pela internet, estou pelo CN Plus, estou pela TV ao vivo, não, estou pela Rede Canção Nova de Rádio, Rádio de Cuiabá, Rádio de Brasília, eu estou pela Rádio de São José dos Campos. E aproveita também e dá um retorno da forma que escolheu para ajudar. Pronto. Porque tem muitos que estão escolhendo, inclusive, a nosso convite, o Pix, né? Porque o Pix é para a Canção Nova, gente, é a melhor maneira. Por que é a melhor maneira? Em 7 segundos a sua doação chega. Então você acabou de enviar, você nem fechou o celular, já chegou a doação, não é? E além disso, não tem desconto, não tem taxa bancária. Porque quando você escolhe uma outra forma de colaboração, né? Por exemplo, se você resolve fazer uma transferência bancária, tem a taxa da transferência, né? Então, se você pode escolher o Pix, é muito melhor para nós. Mas você escolhe a forma que for melhor para você e conta para a gente. Eu escolhi fazer por meio de uma transferência. Não, Márcio, eu imprimi aqui o meu boleto, não sou sócio, mas coloquei ali os meus dados. Quem tem o boleto? Imprimi o meu boleto e paguei pelo meu boleto, ajudei pelo boleto. Aí o outro não, diz, não, eu já tenho o boleto, chegou o meu boleto em casa, eu tenho um igualzinho esse que a Valdênia está segurando aí, só muda o nome da pessoa. E eu resolvi pagar nesse mês, pagar o meu boleto, vou ajudar dessa forma. Não, eu resolvi fazer uma forcinha a mais e vou experimentar pela primeira vez ajudar através do cartão de crédito. Gente, cada um escolhe a sua maneira, mas o importante é você participar. Oi, Patrícia. Dentro dessa escolha que você está falando, muitos escolheram o débito automático, né? E quem escolhe o débito automático, escolhe o dia, né, que o débito vai acontecer. Agora, um aviso importantíssimo que nós temos para você que escolheu o débito automático. E se você conhece alguém também que fez essa opção, passe esse recado para essa pessoa. Você que escolheu a data do dia 28 cai no sábado, não vai ter movimentação bancária. Então, a sua contribuição vai entrar para o mês de março. Você que optou pelo dia 28 ou que optou pelo dia 29 de cada mês ou dia 30. Essa sua contribuição vai entrar para o próximo mês. Então, nosso convite para você, meu querido e minha querida, que optou, escolheu pelo débito automático nesses dias, 28, 29 e 30, é que se você pode, você faça essa contribuição extra que a gente está convidando você a fazer pelo Pix, né? Entre hoje, amanhã e sexta-feira, para que possa entrar para o mês de fevereiro, tá bom, meu querido? Então, você entendeu esse recado? Você que é sócio pelo débito automático, mas que colocou lá a data fixa, ou para o dia 28, 29 ou 30, que você possa fazer o seu algo a mais pelo Pix.
pix.doação@cançãonova.com. Você pode nos ajudar dessa forma para que essa contribuição entre para esse mês de fevereiro? Desde já, muito obrigada a você que entendeu e que vai poder nos ajudar pelo Pix. Né? Uma das maneiras de você ajudar também é sempre através dos materiais de evangelização. Eu gosto de dizer, gente, que os materiais de evangelização da Canção Nova, eles não foram feitos para sustentar a campanha, não foram, não é? A Canção Nova, ela não escreve livros ou produz a música para ser uma forma pela qual vai entrar um dinheiro. Não, se for assim, vamos vender papel ofício, papel ao maço, não é? Porque se for o papel pelo papel, os livros, eles existem, gente, pelo mesmo motivo que a Canção Nova existe, levar a palavra de Deus para as pessoas. Se a Canção Nova não levar a palavra de Deus, não tem sentido nem as pessoas ajudarem. Não é? Ajudar porque é um canal do bem, tem muitas pessoas boas ali envolvidas. Não, vai fazer outra coisa com seu dinheiro. Não é? Agora, se for porque a Canção Nova é evangelizadora e leva a palavra de Deus, aí sim, porque essa é a missão que Deus deu para nós. Então, quando nós dizemos aqui para você que tem um certo material de evangelização que vai te ajudar, você pode acreditar que vai mesmo, porque ajudou a muitos e continua ajudando. E muitos desses materiais de evangelização, eles nasceram de encontros, de retiros, de pregações que foram feitas, de orações que foram feitas, de atendimento às pessoas. E Deus vai nos mostrando na prática que existe um caminho de cura, de restauração, de salvação para o seu povo. E quando você adquire esses materiais de evangelização, é claro, eles têm custo, não é? Para a Canção Nova produzir, inclusive. Quando você compra um material como esse, o valor desta compra, em vez de entrar para o bolso de quem escreveu, não é? Entra direto e integralmente aqui para a Canção Nova manter a sua evangelização no ar gratuita, porque tem muita gente que não pode pagar R$1 para ajudar. Tem gente que é assim, não tem como, mas aqueles que podem, ajudam pelos que não podem. Não é assim que nós fazemos em família, que fazemos entre amigos? Então, nesse dia de hoje, eu quero fazer um apontamento para você, porque esse livro é um dos mais recentes que nós temos, é inédito e está sendo uma bênção para tantas pessoas. É o livro Na Presença do Deus Vivo, porque é na presença de Deus que tudo acontece, e é fora da presença de Deus que a gente se perde. Pode olhar que na sua vida, o que começou a se perder foi quando você saiu da presença de Deus. E todo o caminho de restauração, a cura para os nossos afetos, para a nossa história, para o nosso passado, para os nossos relacionamentos, acontece na presença do Deus vivo. E quem tem acompanhado aqui no Sorrindo para a Vida, tem visto a bênção que este livro está sendo. Então, você já adquiriu o seu? No dia de hoje, já vou até avisar para aqueles que o têm, está na página 59, é o nosso 7º dia aqui, desatai as correntes do vosso pescoço. Desatai os jugos que te amarram, que vos amarram, né? Desatai as cordas que vos prendem. Deus quer nos libertar. Então entra lá, loja.cançãonova.com. Você pode fazer já o pedido do seu livro Na Presença do Deus Vivo. Mas enquanto eu estava falando para você, a gente aqui esses dias falou bastante e vai falar ainda mais sobre libertação de opressão. Eu estava com os meus olhos pousados ali sobre o livro Sim, Sim, Não, Não, do nosso querido Padre Jonas. Lá em casa tem uns 3 livros desse. Uns 3. Um está todo riscado. De eu marcar, de eu rezar. Última vez que eu rezei com esse livro, eu dizia, meu Deus, tem oração aqui que parece que eu nunca havia feito. E eu fiz. O livro que se renova, soa novo para a gente todas as vezes. E por que você tem 3? Mais uns 2 para emprestar. Porque quando um livro é muito bom e importante, eu não empresto não.
Porque às vezes a gente empresta, não volta. Não volta. Então eu tenho o meu e tenho um para emprestar. Então quando alguém pede, eu falei, espera aí que já está voltando o livro do empréstimo, você está na fila, já eu te ligo para você vir buscar. E vale a pena. Você tem esse livro na sua casa? Esse você precisa ter também. Sim, sim, não, não, do Padre Jonas. É uma forma de colaboração. Com certeza, os materiais de evangelização também contribuem. Nós estamos com uma seleção de ofertas para você. Além desses materiais de evangelização, tem toda uma espiritualidade nos materiais dedicados a São José, esse mês dedicado a Nossa Senhora de Lourdes, para o Dia Internacional das Mulheres. Então, olha, não falta material de evangelização. Aqui nós mencionamos os nomes de alguns autores, alguns materiais, mas é só a ponta do iceberg. Tá bom? Tem muito mais e vale a pena você conhecer. Às vezes a gente cai na tentação de falar só de um ou de outro e a gente pensa que só tem esses, não é? Mas dê uma conferida lá, porque a loja tem muito material de evangelização. Se tem Carisma Canção Nova, com certeza tem contribuição de Deus para a sua vida. Se jogar pelo nome da pessoa que você conhece, né? Por exemplo, Padre Léo. A loja traz tudo que é do Padre Léo. André Florencio. André Florencio. Tudo, Padre Adriano Zandoná, não é? Padre Jonas Abib. Pronto, Luzia Santiago. Exatamente. Tem tudo ali dos materiais de evangelização. Funciona também por tema: matrimônio, perdão, família. Você vai encontrar juventude, um material de evangelização que vai lhe ajudar nesta empreitada rumo ao céu. Gente, está na hora já do testemunho, se não passou, mas eu abraço todo mundo que está aqui ajudando. A Rosana, ela diz: bom dia para todos vocês, Deus abençoe, estamos juntos. E no domingo eu pedi para os meus filhos fazerem uma contribuição para a Canção Nova. E aí eles disseram assim: você não vai pedir para mim? Eu falei, claro que vou. E eu consegui uma doação de R$240. Vou repetir, hein, gente. A Rosana, no domingo, pediu para os filhos dela para fazer a doação. E ela disse assim que queria que eles ajudassem em nome dela. R$240 que ela já enviou para a Canção Nova. Muitíssimo obrigada, Rosana. É isso mesmo, gente. Eu conheço algumas pessoas, conheço você que está aí. Mas tem pessoas que você conhece que eu não conheço ainda. Então peça para elas. Se vale a pena, peça para elas. Se você fez a experiência, tem certeza, gente, nós vamos fechar o projeto da Minha Almas, mas se todos nós arriscarmos. Como assim arriscar? Arriscar de fazer a contribuição. Eu nunca fiz, nunca ajudei. Hoje é o dia de você ajudar. Não tem valor estipulado. Vamos confiar que Jesus já está multiplicando. Aqui a Suzana, ela diz que é o Pix sem cerveja. Olha só, maestro Sá. Essa é ótima. Pix sem cerveja. Bom dia, Val. Estou enviando o Pix. O meu Pix, o valor dele é referente a quanto eu gastaria tomando 3 latas de cerveja. Estou num processo de desmame, é um processo de libertação. Glória. Deus abençoe você e o seu propósito. Ela diz, eu preciso parar. E toda vez eu vou oferecer o dinheiro que eu ia gastar para a Canção Nova. Sou família Canção Nova desde 2008. Amo vocês. E ela disse que é por isso que ela ajuda a Canção Nova. Minha irmã já está nas minhas orações, tá? Valeu esse Pix aqui. Pix sem cerveja. Também está aqui juntinho conosco a Amanda dizendo, Val, o meu Pix é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu estou desempregada, mas eu não podia ficar de fora para ajudar a Canção Nova. Então, eu pedi para as minhas clientes que fazem unha. Eu sou manicure e sou designer. Então, eu fui pedindo para as clientes para também ajudar no projeto da Minha Almas. E avisa para o Márcio que eu já comprei o livro dele. Muito bem. Obrigada, Amanda. Deus abençoe. Tá vendo, gente? A Rosana pediu para os filhos, a Amanda pediu para as clientes dela da unha, foi fazendo caixinha para ajudar. A Helenda, ela diz assim, Val, essa é a contribuição da Maria Eloá.
ela está internada no hospital fazendo um tratamento por causa de um vírus, mas ela também não quis ficar de fora de jeito nenhum. Está acompanhando vocês do hospital pela TV e está ajudando no projeto Dai-me Almas. Está vendo, gente? Ninguém fica de fora, até os enfermos hospitalizados estão ajudando o projeto Dai-me Almas. Tem mais, viu, Patrícia? Aqui a Mauricela diz, Val, o meu primeiro boleto de sócio chegou ontem. Ela diz, e graças a Deus eu não perdi tempo. O boleto chegou ontem e eu já fiz o meu pagamento ontem mesmo. Gente, não vamos fechar esse projeto Dai-me Almas. Tem que ser igual a Mauricéia. Chegou o boleto, já vá lá, Casa Lotérica, agência bancária, para ajudar o projeto Dai-me Almas. E aí, tantas pessoas que estão nos ajudando, e eu repito, ninguém fica de fora. Aqui, o Adriano, ele diz assim, o meu Pix é gratidão pela quaresma. Mal começou, mas já estou experimentando a graça de Deus na minha vida. Amém. Então, também estou ajudando. Eu vi que aqui no Instagram chegou o da Senira, ela já mandou aqui no direct. Quero trazer o testemunho da graça de Deus. Antes, e não menos importante, quero me comprometer novamente, renovar o compromisso de rezar por você, pelas suas intenções, todos os pedidos que chegaram aqui. Eu vi a maioria deles, mas de Nosso Senhor não escapou nenhum. Então, nós estamos unidos a você. Quero colocar, meus irmãos, por famílias enlutadas, que a gente se alegra, mas a gente chora também com aqueles que sofrem. Então, de maneira particular, eu não mencionei, mas desde o dia que eu soube na segunda-feira aqui, através do nosso irmão Kennedy, que o pai do Reinaldo Esteves faleceu, que é o senhor Eurípedes. Então, quero me unir à família do Reinaldo, uma família muito querida, Reinaldo e Luana, e pela alma do senhor Eurípedes. E na noite de ontem faleceu a dona Neuza Júlia Batista Padula, um casal muito querido, muito caro ao meu coração, que é o Adriano e a Dil. E é a mãe do Adriano, faleceu ontem à noite, então nós nos unimos também a você e a toda a sua família, Adriano, mas se na sua família também aconteceu da inauguração da eternidade, a Páscoa de algum ente querido, nós estamos rezando também por vocês e pela alma. Esse testemunho eu vou contar, mas ele está lá no Instagram, porque ela mesma contou, está no Instagram do Clube da Evangelização. É o testemunho da Débora Ortiz. Ela veio pessoalmente aqui, Márcio Mendes. Ela combinou, ligou lá no call center e disse assim, olha, eu quero contar meu testemunho para a Valdênia e eu tenho uma doação, vejam o dia que ela pode, porque eu irei aí à Cachoeira Paulista. E assim aconteceu, o pessoal do call center agendou comigo, ela marcou no Clube da Evangelização, Patrícia, e nós nos encontramos na segunda-feira. E ela veio pessoalmente trazer o testemunho, ela é de São José dos Campos. Ela tinha um imóvel que ela pôs à venda. E quando ela se deu conta, ela percebeu que ela estava caindo num golpe. E ela estava não só perdendo dinheiro, mas também perdendo o imóvel. E tudo parecia e apontava que era uma situação irreparável. Já tinha tentado todos os recursos. E ela se viu num momento de desespero e aflição. Ela conta que ela falou assim, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais aqui a quem recorrer. Humanamente, o que era possível se fazer, isso foi no mês de dezembro, ela disse que todos os recursos ela empreendeu para tentar recuperar o imóvel e também o dinheiro. E aí ela se recordou da canção nova, do que o nosso pai fundador nos ensina de que tudo pode ser mudado pela força da oração. Ela disse que não só rezou, mas que também pediu a intercessão do Padre Jonas, de que pudesse então intervir naquela realidade, porque ela precisava da casa própria, era um investimento de uma vida inteira e que ela não podia ser vítima de um golpe. E meus irmãos, ela disse que em poucos dias, aquilo que parecia aos olhos humanos impossível de se resolver, de se desatar, aconteceu. Nosso Senhor fez um milagre. Ela disse, Val, eu pude passar o Natal na minha casa própria. Eu recuperei o meu imóvel. Eu recuperei o valor que havia sido perdido. Todas as coisas se organizaram. Ela ainda se emocionou. Ela disse assim, eu pude dar a Jesus o acolhimento na minha casa.
graças à intercessão do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, e pelo poder da oração. E ela fez questão de trazer uma doação para o projeto Dai-me Almas. Ela é sócia, entregou em mãos e deixou também, ela havia comprado uma roupa de motociclistas, mas desses de corrida mesmo, super pesada, gente, peguei nas mãos a bota, tudo que compõe, ela também deixou como sinal da graça alcançada. E várias vezes ali no Clube da Evangelização, eu, Débora e toda a equipe do clube podemos dizer: que maravilha, meu Deus, esse carisma, que bom que nós acreditamos no poder da oração. E claro que a gente disse, e eu repito aqui com vocês, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Aconteceu na vida da Débora e ela veio pessoalmente testemunhar. Pode e vai acontecer na minha vida e na sua vida também. Amém, que maravilha esse testemunho. Então tá lá no Instagram, né? Tá no Instagram do @ClubeCN. @ClubeCN, vai lá para você ver na íntegra, mas a Val já explicou bem pra gente aqui que era algo impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Quero partilhar com você a frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. A cruz não é derrota, é vitória. A cruz não é derrota, é vitória. Está passando por alguma cruz hoje, meu irmão, minha irmã? Está passando por algum sofrimento? Se você passa unido a Jesus, você vai alcançar a vitória. Assim como essa irmã acabou de testemunhar para nós. Vamos confiar, né, André? Vamos confiar. Quem nos dá a graça dessa confiança é o Espírito Santo. Enquanto estava acontecendo toda esta primeira parte do programa, assim podemos dizer, o Senhor ia dizendo para mim: peça ao Espírito Santo antes da palavra, porque eu quero revelar muitas coisas aos meus filhos e até esta dimensão da cruz, que é oculta muitas vezes para nós quando nós estamos no meio do sofrimento. Mas o Espírito pode abrir os nossos olhos, como vai também abrir durante a pregação desta palavra, durante as palavras que o Márcio vai dirigir a nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora que a Tua luz nos ilumine e que o nosso coração, os nossos ouvidos se abram para a palavra que será colocada para nós. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Uma vez mais, a nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 5, versículos do 20 ao 24. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe conosco. Esta palavra é para todos nós, mas ela é sobretudo para aquelas pessoas que acham que não tem problema nenhum fazer o que é mal, que quem faz o mal se dá bem, que nada acontece com essas pessoas, que apesar de a gente caminhar na fé,
tem gente que não tem fé nenhuma, que vai tocando a vida de qualquer jeito, e está se dando bem, e tem recursos, e tem amizades, e tem projeção. Com calma, amigo, vai com calma. Vai com calma que o santo é de barro, viu? Não é bem assim, não. E essa palavra, inclusive, faz menção a um trabalho, a uma função, a uma profissão, que, olha, eu digo para você, graças a Deus que eu não sou, que é juiz. Sabe, porque a gente precisa rezar muito pelos nossos juízes. Porque imagina a pressão que sofre um juiz justo. Não é fácil. Porque você está no olho do furacão, você está onde as forças se arrebentam uma contra a outra. O certo e errado, o justo e o injusto. É perigosa a profissão de juiz, muito perigosa. Aí você falando, né, do juiz justo. E se o juiz não é justo? Essa palavra aqui fala para eles e os cita inclusive. E olha, começa dizendo, ai deles. Então, por isso eu digo, nós precisamos rezar pelas pessoas que Deus deu a vocação de trabalharem na justiça, não é? Para estabelecerem uma sociedade pacífica, porque sem justiça não existe paz, gente. Para que haja paz, tem que haver justiça. Enquanto o erro, o pecado, a criminalidade, a injustiça vigora, não existe paz, existe conflito o tempo inteiro, não é? Mas olha, escute o que diz esta palavra. Isaías 5, do 20 ao 24. Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. Ai daqueles que dizem que é bom aquilo que é mal. E que dizem que é mal aquilo que é bom. Que põem as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas. Põem o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Ai dos que são sábios aos próprios olhos, inteligentes diante de si mesmos. Ai dos que são valentes no beber vinho, corajosos em misturar bebidas. Subornados absolvem o criminoso, negando ao justo um direito que é seu. Por isso, como a labareda queima o graveto e a palha desaparece na chama, assim a raiz deles apodrecerá sua flor. Apodrecerá. Assim a raiz deles apodrecerá. Sua flor, qual poeira vai-se embora? Pois desprezaram a lei do Senhor dos Exércitos, caçoaram da palavra do Santo de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai, sobretudo, de quem? Ai do quê? Está aqui no finalzinho, olha. Daqueles que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus. Porque o Senhor não nos jogou neste mundo como cachorro sem dono. Deus está conosco e a luz do seu Espírito nunca nos abandonou. Ao homem de boa fé, a mulher de boa fé, aquela pessoa de boa vontade, que com sinceridade está buscando acertar na vida, o Espírito de Deus não o abandona. Deus não permite que permaneça no erro a pessoa que deseja sinceramente sair dele. Mas ai daquele que despreza a Deus, que tendo ouvido a palavra de Deus faz pouco caso dela. E esse é um perigo que todos nós estamos correndo, porque todos os dias na nossa casa entra uma catequese do cão, uma catequese do demônio. Sabe, me desculpe usar esse termo da catequese,
não é? Porque todos os dias uma tela ensina para nós e para os nossos filhos a desprezar a Deus. Hoje eu estava tomando essa decisão cedo, né? Porque a quaresma é viva. Não é só o propósito que a gente fez no início da quaresma. O Espírito Santo vai nos conduzindo. E eu gosto, sabe, de assistir alguma coisa boa, mas está tão difícil de achar, gente. Está muito difícil. Então estou decidindo não perder mais meu tempo. Já tem um tempo que eu tenho dito isso aqui, sabe? Tenho decidido não perder mais o meu tempo com isso. Porque você jura que você agora escolheu um bom filme, escolheu uma boa série. Quando chega no final, você olha e diz assim: eu perdi o meu tempo com isso. Para poder chegar nisso. É uma doutrinação que está acontecendo todos os dias. Uma doutrinação contra a família, uma doutrinação contra os verdadeiros valores, uma doutrinação contra os princípios que promovem a vida. É contra você. Às vezes você está assistindo coisa que está operando dentro de você, na sua mente, no seu coração, contra a sua felicidade verdadeira, contra o seu propósito de vida, contra o sentido da sua vida. Aí não é à toa que a pessoa fica em crise. Por que que ela fica em crise? Porque dentro dela, o Espírito Santo clama pela verdade, mas os olhos dela se enchem pela mentira, os ouvidos se enchem pela mentira, com as coisas que ela tem escutado. E é exatamente o que diz aqui esta palavra: ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. Hoje, quando você abre um programa para você assistir, até alguns programas gratuitos de aprendizado da linguagem, quer aprender uma língua estrangeira, quer aprender inglês, quer aprender francês. Muitos desses aplicativos são ideológicos, gente. Ideológicos, mas é para ensinar a língua. Só que ele te ensina a língua, ensinando a você a falar as ideias que ele quer plantar na sua cabeça. Sabe? E é o tempo inteiro um desprezo por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é legítimo, por aquilo que é santo. Então hoje, para esse mundo, você ter um bom casamento, isso não é visto com bons olhos, isso é mal. Você viu aí o que todos falaram sobre uma proposta de uma escola de samba que colocou a família dentro de uma lata em conserva, dizendo que a família, pai, mãe e filhos, é uma coisa ultrapassada. Só que aí você vai ver quais são as consequências que se abatem, e aqui eu não estou condenando, eu estou apontando consequências que se abatem sobre uma família que se desestruturou, que não teve o pai, que não teve a mãe, ou uma família que até começou bem, mas que se desfez. A consequência disso para a vida dos filhos. Gente, nenhuma separação é tranquila, é serena, sabe? Isso só existe em novela, só existe em filme, só existe para bobo ver. A pessoa chega lá, faz cena, não, porque nós resolvemos fazer uma separação amigável. É porque você não está vendo os bastidores. É muito difícil uma separação conjugal, é muito pesada em todos os níveis que você puder imaginar. E por vezes se separam pessoas que tinham tudo para dar certo. E por que se separam? As ideologias. As ideologias. Esses dias eu, conversando com meu filho, eu fiz uma listinha para ele. Falei, olha, coisas que eu acho que seriam legais, sabe, para conversar com uma namorada antes de casar. Ou para um namorado, com um namorado, né, para a menina, com um namorado antes de casar. Quando eu terminei a lista, eu li. Eu falei, Jesus amado, para passar no crivo aqui vai ser difícil. Porque você tem que conversar. Você tem que perguntar. Você tem que saber o que passa pela cabeça da outra pessoa. Aí, entre as perguntas que eu coloquei lá, quando você tiver uma namorada, precisa perguntar para ela.
não é? Porque às vezes ela é católica, mas você precisa perguntar. Você acredita que em alguma circunstância algo justifique você trocar de religião? Precisa perguntar. Porque às vezes na cabeça da pessoa ela nunca pensou, mas ela acha que não tem problema nenhum. Falei, e caso isso aconteça, como é que você criaria os seus filhos? Matéria de educação. Às vezes o pai tem um pensamento, a mãe tem um pensamento. Quando esses pensamentos entre pai e mãe divergem, quem que tem a última palavra na educação do filho? Ideologias. Porque você sabe muito bem que tem muita gente aí que não está se falando por causa de política. E gente de dentro de casa, de família. Pai e filho brigado, irmãos que não se falam. Mas e quando é entre os cônjuges? Você precisa perguntar, não é? Para sua namorada, para o seu namorado. O que você pensa desse cenário político? O que você entende desta figura política aqui? Vocês vão conversar isso quando? Dentro do casamento? Não é? Você precisa perguntar sobre o número de filhos. Quantos filhos você pretende ter? Você quer ter? Você aceita ter? Não é? E quando você quer ter esses filhos? São perguntas que precisam ser feitas. Não é? Como é que você vê amizades fora do casamento? Amizades boas, verdadeiras. Como é que você lida com isso? Até onde você acha que é saudável ir com uma amizade? Até onde você acha que não é? Quando tiver um bebezinho, um neném, você pretende trabalhar, você pretende não trabalhar, você quer ficar para cuidar do filho? Essas perguntas a gente precisa fazer, porque a gente às vezes transporta para o outro as aspirações que nós temos. A gente gosta da pessoa e a gente passa a achar que a pessoa pensa como a gente casa com a pessoa acreditando que nisso a gente está de acordo, e ali dentro do casamento você começa a perceber que o óbvio não era tão óbvio assim, que a maneira como você vê é completamente diferente da outra pessoa e às vezes até incompatível. E às vezes essa incompatibilidade não vem pela lógica, não vem pelo bom senso, não vem pela razão, vem pelas ideologias desgraçadas que estão sendo plantadas dentro do coração das pessoas. E que às vezes entrou na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração, e você nem percebeu, pelas músicas que você canta, pelas músicas que repetidamente você ouve, pelas convivências que você trava, pelos medos que você compra de outras pessoas, sabia? Sabia que tem muito casamento acabando por causa de medo comprado? Como assim? Às vezes o convívio com os amigos, às vezes o convívio com as amigas. Hoje tem um monte de homens se armando contra as mulheres, por causa de golpes, por causa de mulheres interesseiras. Aí a pessoa começa a julgar a parte pelo todo, começa a achar que toda mulher é assim e começa a se proteger das mulheres. Tem um monte de mulher que está começando a ver com maus olhos o seu marido por causa da convivência com mulheres que viveram mal com seu marido, compraram o medo da outra. Vai que acontece comigo também. Você está entendendo a importância, a força desta palavra? Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. E tem gente dizendo para você que é bom o que é mal. Tem gente dizendo para você que presta o que não presta. Tem gente te ensinando como arrasar com a sua vida. Tem gente que cometeu o erro, te ensinou como cometer também, te disse que era coisa boa, mas está nos bastidores assistindo para ver você se danar como ela, como ele um dia se danou. Mas a consequência vem. Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal e que dizem que é mal aquilo que é bom. Hoje tem pessoas, gente, que dizem que não vale a pena o casamento, que casar é uma coisa ruim. Meu Deus do céu, onde é que a pessoa está com a cabeça para dizer uma coisa dessa? Olha,
quando uma coisa está estragada, é lógico que ela é ruim. Se você for comer uma banana podre, é lógico que é ruim. Se você for pegar ali um queijo, sem ser esses que já são fungados por natureza, né? Não estou falando de um gorgonzola, que é uma delícia. Mas estou falando de um queijo que você pôs na geladeira e agora ele está coberto de mofo. Não é o queijo que não presta, é o seu queijo estragado que não presta. Aí a pessoa vira e diz assim, nenhum queijo presta. Um dia eu fui lá e comi um, só porque tinha um funguinho em cima, quase morri, fui parar no hospital, quase morri. Você comeu queijo estragado. Então não queira colocar como modelo de família para você condenar uma família que se estragou. Aí a gente pega como modelo aquela família que as pessoas fizeram não dar certo, as pessoas fizeram fracassar, porque tudo que era para ser feito foi feito ao contrário. Quando você faz tudo errado, como é que você pode no final colher um resultado bom, um resultado certo? Não colhe, você vai colher um resultado estragado. Nós temos que olhar, meus irmãos queridos, para aquelas famílias que deram certo. Temos que aprender com quem soube fazer o caminho direitinho, com quem pagou o preço de obedecer a palavra de Deus. E por que você está insistindo mais em obedecer a palavra de Deus? Porque no mundo sem pai nem mãe, que nem esse nosso, onde os nossos pais, as nossas mães, perderam a mão em nos ensinar a construir uma família sólida, quem foi que nos amparou? A palavra de Deus. Por meio dela você consegue construir uma vida familiar feliz. E tem gente dizendo que o que é mal presta e o que é bom não presta. Mas ai dessas pessoas que põem as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas, que põem o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Ai daqueles que, ignorando a Deus, desprezando a Deus, são sábios aos próprios olhos. O que esta palavra está dizendo? Daquelas pessoas que com toda arrogância diz, quem sabe da minha vida sou eu. Que Deus, que nada. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos, que se acham muito inteligentes diante de si mesmo. Ai daqueles que são valentes para encher a cara. Enchem a cara, misturam bebidas. E aí vai dizendo aqui a consequência disso. Subornados absolvem o criminoso, desculpam o erro, acobertam o que não deveriam. Gente, é muito triste quando você vê gente que se diz de bem acobertando comportamentos hediondos. Acobertam o que é errado, absolvem o criminoso, negando ao justo um direito que é seu. Qual é a consequência disso na vida desta pessoa? Não é Deus quem faz isso com ela. O próprio mal que ela pratica corrompe. Olha, diz aqui, por isso como a labareda queima o graveto e a palha desaparece na chama, tudo isso que essas pessoas estão vivendo e promovendo vai apodrecer a sua raiz. Vai ser morte para ela na sua raiz. Por que vai matar a raiz? Porque quando você tem um caule podre, um caule não, é um caule podre, você corta o caule. Quando você tem um ramo podre, você tira. Todo jardineiro faz isso. E a gente não tira só o ramo podre, a gente tira também o ramo cruzado, sabe? Que está para dentro da árvore, aquele ramo que tapa a entrada do sol, a luz precisa entrar. Não é? Então, quando é um ramo, quando é um galho, você corta. Mas como é que você vai cortar a raiz que apodreceu? Existem males que apodrecem a nossa vida na raiz. Não deixe que seja assim com você. Não permita. Não permita. Jesus veio para nos dar a libertação. Mas não basta a libertação interior. Existem sistemas de injustiça. Sistemas de injustiça que produzem ambientes de pecado. E nesse ambiente de pecado a pessoa fica limitada no exercício da sua liberdade. Olha, hoje em dia, até para falar a verdade a gente tem que ter cuidado.
vai me dizer que isso não é limitar a liberdade das pessoas. Você tem que ter cuidado para falar a verdade. Você tem que ter cuidado para chamar a atenção de uma pessoa que merece ter a sua atenção chamada. Não é? É um sistema injusto. E isso se agrava ainda mais nesses sistemas totalitários, que tem gente que romantiza, não é? Onde o indivíduo é esmagado debaixo de uma tirania, de uma ditadura. Não, isso não pode não. Não é? Outras vezes o sistema anestesia a pessoa. Tem muitos lugares onde as pessoas estão anestesiadas em sua responsabilidade por causa do materialismo. É o dinheiro, é ter. Aí você olha para a pessoa, parece um drogado, alienado da realidade. Tudo se resume ao dinheiro. O coração vai se endurecendo, a caridade vai esfriando, ajudar os outros não interessa. Não, Jesus, para instaurar o reino de Deus, Ele mostra que é possível mudar as estruturas injustas, mudar os centros de interesse. Como assim? O foco do seu interesse. Qual é o interesse que você tem? E é uma pergunta que a gente tem que fazer para si mesmo e fazer em relação aos outros. Quem se aproxima de nós? Com que interesse essa pessoa está se aproximando de mim? Qual é o foco? Qual é o centro do interesse dele? Jesus muda os critérios, muda os valores que regem a nossa sociedade consumista e materialista, porque nosso Senhor quer a justiça, quer o amor, quer que aprendamos a viver como irmãos. Agora isso vai se perdendo de nós quando nós vamos nos afastando de Deus. É justamente o que diz o capítulo de hoje, aqui no livro Na Presença do Deus Vivo. Quer ver? Escute só. Página 59. Quando você se afasta do fogo, o fogo continua aquecendo, mas você esfria. Quando você se afasta da luz, a luz continua brilhando, mas a escuridão recai sobre você. O mesmo acontece quando você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, o mal se achega. Assim como quando você se afasta da luz, as trevas se achegam, quando você se afasta de Deus, o mal se achega. O inimigo se aproxima rapidamente da pessoa que se coloca em oposição direta a Deus. E sabe como é que o inimigo chega? Chega disfarçado de gente boa, chega disfarçado de boas ideias. O demônio vem disfarçado de boas inspirações e começa a adoecer todas as dimensões da vida da pessoa. A raiz começa a apodrecer, porque ele começa a adoecer todas as dimensões da vida daquela pessoa que se afastou de Deus. Quais dimensões? Dimensão espiritual, afetiva. Minha vida afetiva está um caos. Por que será? Profissional, social. Satanás vai espalhando ali as suas arapucas. Ele cria uma rede de mentiras e ele investe todos os seus esforços para colocar a perder, para destruir qualquer lampejo de fé que você ainda tenha. O demônio faz de tudo para arrancar qualquer sinalzinho, qualquer brasazinha, sabe? Sabe quando você apaga uma vela e fica aquele pontinho luminoso ainda? O diabo faz de tudo para apagar qualquer lampejo de fé que a pessoa ainda tenha. E aos poucos, e sorrateiramente, que é para ele não ser descoberto, o inimigo vai semeando o joio da cobiça, o desequilíbrio no comer, porque a gente acha que o maligno, todas as suas atuações na nossa vida são espirituais e sobrenaturais. Não, ele age no natural. Cobiça, desequilíbrio no comer, as libertinagens sexuais. Ele vai semeando o veneno da inveja. Ele vai entupindo a pessoa com preocupações, com tristezas, com alegrias vazias, com medos. Como diz o Salmo,
Ele é o caçador do qual Jesus veio libertar-nos. Ele é o caçador. O diabo é caçador. E como tal, ele observa cada indivíduo para determinar que isca vai usar. O demônio observa você para saber como é que ele vai te fisgar. Então ele descobre o que preocupa um, ele investiga aquilo que afeta o outro. E ele vai encontrando meios de prejudicar sempre que alguém se determina a mudar de vida e a melhorar. Se a pessoa quer melhorar, se ela decidiu mudar de vida, ele vai atrás dela para poder fazer perder esse propósito. Ele caça. E para os que caem em suas teias, a escravidão é certa. Entre aqueles que o maligno, preste muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma palavra de sabedoria, que vai ajudar você a discernir muitos dos relacionamentos e das pessoas que se aproximam de você. Entre aqueles que o maligno mantém mais ligados a ele, existem muitos que foram treinados para executar prontamente os projetos dele. Satanás usa das habilidades dessas pessoas, usa de sua língua para enganar os outros. Portanto, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, pois está em andamento uma verdadeira guerra pelas almas. Algo sombrio está acontecendo, e as pessoas estão deixando passar como se não fosse nada. Simplesmente não ligam, pelo fato dessas coisas acontecerem por debaixo dos panos. Está havendo uma afronta direta e espontânea por parte daqueles que são contra Deus. Eles sabem que Deus existe, mas mesmo assim essa gente o ataca e o provoca com todo tipo de palavras, mas que se resumem na seguinte ideia: não vou obedecer a Deus, não lhe prestarei reconhecimento, nem o louvarei, ao contrário, desprezo e piso tudo que diz respeito a Deus. Diz para mim se é ou não é o comportamento que nós vimos aí. Inclusive em muitos dos desfiles, que tantos perderam tempo assistindo. Desculpa, não vou gastar o meu tempo vendo coisas que me afrontam. Você assistiria um desfile onde o tema é a sua mãe, em que as pessoas vão xingar a sua mãe, em que vão falar mal do seu pai, em que vão desdenhar da sua família? Você não assistiria. Por que nós, gente, nos prestamos a assistir coisas que são ataques diretos contra o que nós cremos e amamos? Porque as pessoas estão vestidas de forma glamurosa, ou nem vestidas, mais peladas do que vestidas? Não, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar. Sabe, a gente tem que acordar. Trata-se de um rancor insano, cheio de ira contra o Senhor. Ofendem-no com gestos, palavras abomináveis e procuram de todas as formas fazer com que Deus pareça um Deus fraco, inútil e derrotado pelo mal. É uma inversão, na qual o que existe de perverso e demoníaco é exaltado acima do que é bom e santo. Essa investida é comandada diretamente por Satanás, que insiste a todo momento para que o homem e a mulher tomem o mal pelo bem e o bem pelo mal, como disse esta palavra. Quer convencê-los de que o amor e a bondade estão com os dias contados, e por essa razão já não vale mais a pena evitar o mal, porque está todo mundo no erro mesmo, né? Mas como diz a Escritura, ai daqueles que caem nessa mentira, nessa arapuca, nessa esparrela. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz dessas pessoas vai sucumbir na podridão, e sua flor voará como poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E nessa de desprezar a Deus, quantas pessoas têm buscado poder nas trevas?
Olha, nunca, eu penso na história da humanidade, se brincou tanto com coisas de bruxaria, de feitiçaria, de magia, como nos nossos tempos. Isso mostra a simpatia das pessoas, não é? A inclinação das pessoas para buscar poder nas trevas. E a busca de poder nas trevas coloca a pessoa sob o domínio do mal. Você sabia disso? Então aqui, olha, na página 63, uma direção importantíssima para você. Se precisamos de cura para as nossas enfermidades, de solução para as questões afetivas que nos afligem, você que está procurando alguém que caiba no seu coração, que caiba nos seus afetos, você que o tempo foi passando e foi ficando angustiado, porque não acha a pessoa certa para a sua vida. Então, você que busca solução para as questões afetivas que o afligem, se precisamos de resposta que nos assegure sucesso nos negócios, se precisamos de uma direção que dê sentido à nossa vida, ou algo que nos ajude a alcançar o que tanto desejamos, temos apenas 2 caminhos que são bons e permitidos. Como é que a gente alcança essas coisas, Márcio? Por 2 caminhos bons e permitidos, só esses 2. Quais? O esforço e a oração. O caminho do esforço se dá pelo uso das capacidades físicas, da inteligência e da bondade para a realização de algo. Implica sabedoria e a utilização dos recursos que o ser humano recebeu de Deus, o conhecimento, a medicina, a técnica, a cooperação, a natureza. O caminho da oração se dá pela fé. Quando a gente não consegue por meios humanos, tem uma saída ainda, a fé. O caminho da fé, que recorre a Deus e que por vezes até mesmo abre as portas mais difíceis e torna possível o que antes não se poderia conseguir. Pela oração é possível alcançar a cura das doenças e também milagres, mas sempre pelas mãos de Deus, para quem nada é impossível. Quando se tenta obter tais benefícios por outro caminho que não sejam desses 2, quando se pretende alcançar o que quer que seja por meio de poderes sobrenaturais obscuros, de forças perniciosas conseguidas nas trevas e a revelia da vontade de Deus, quando se passa por cima do que a sua palavra nos ordena, logo se pode notar sinais de uma força perversa que toma o controle e se põe à frente. Começa então a agir justamente aquele a quem nos foi ordenado barrar a entrada. Não deis lugar ao demônio, diz a palavra de Deus. Nesse caso, quem abriu a passagem para o demônio está perdido. O preço a se pagar por um suposto benefício é alto demais e será cobrado. A arapuca se fecha com a vítima dentro e dali não escapará se Deus não intervier. Assusta ver que pessoas consideradas inteligentes e cultas estão entre as que mais caem nessa armadilha. Mas quem abandona a fé no Deus vivo fica à mercê de qualquer superstição, mesmo das mais absurdas. E aqui, olha, na página 65, começa uma oração de libertação poderosíssima, que nós não vamos fazer aqui no Sorrindo para a Vida, porque ela leva uns minutinhos. E essa oração de libertação, diferentemente de outras que nós fizemos aqui, é para que você faça em favor de uma pessoa. Inclusive tem um espaço para você colocar o nome desta pessoa aqui. Porque tudo pode ser obtido pelo poder da oração, gente. Eu sei que muitos dizem assim, mas eu não sei como pedir. Então, essa oração vai ajudar você a pedir por esta pessoa. Faça essa oração, faça com fé. E se você aceita a sugestão deste seu amigo aqui, não fique preso a esse dia, mas insista nesta oração vários dias. Marque esta oração. Faça os outros dias aqui da quaresma, mas esta oração
Repita todos os dias em favor da libertação de alguém. Talvez tenha uma pessoa pela qual você decidiu rezar, especialmente nessa quaresma. Esta aqui é a oração para que você faça em favor dela, poderosa em Deus. Confia? E o nosso propósito para esse dia de hoje é corrigir com amor e não calar por medo. Se tem alguma situação que você precisa falar, que você precisa tocar, que você precisa alertar alguém, que você precisa corrigir, faça com amor. Não se cale por medo. Amém. Que nós possamos pedir o sangue de Jesus, então, sobre nós. Nesta manhã, diante de tudo isso que o Márcio trouxe, o Márcio de fato foi desmascarando o mal da injustiça, o mal que está sobre você muitas vezes e você nem percebeu, que entrou na sua casa e você nem percebeu. Por isso nós pedimos, lava no Senhor Jesus nesta manhã com o teu sangue precioso, para que nós possamos ser libertos de todo o mal, sermos livres de todas as amarras e assim termos uma vida digna daqueles que são filhos de Deus, porque eu sou filho de Deus. Por isso, liberta-me no poder do teu sangue precioso, Jesus. Cante comigo esta oração. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Vamos cantar mais uma vez. Quem poderá? Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? E é isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Liberta-nos, Jesus, de toda a injustiça que nós praticamos em relação ao outro, mas também de todo o peso da injustiça que foi praticado em relação a nós. Você que ora na linguagem dos anjos agora, solta a tua voz e peça ao Senhor que neste momento venha agora fazendo uma grande libertação em nós, porque nós não queremos viver a partir das palavras que foram colocadas, a partir das ideias que foram implantadas, a partir das realidades que nos foram impostas, mas nós queremos viver sob a verdade do Evangelho, a partir da verdade que nos liberta, a partir da verdade que nos leva e nos conduz ao céu. É isso que nós queremos neste momento. Por isso, Senhor, aniquila toda a força do inimigo que veio adentrando no nosso lar, que veio adentrando na nossa vida através destas imposições diabólicas que foram acontecendo sobre nós e que nós acabamos caindo e ficamos presos na arapuca, como o Márcio foi trazendo. Livra-nos, Senhor, desta arapuca. Livra-nos, Senhor Jesus, para que sejamos livres no Teu nome. Cante mais uma vez. Quem poderá? Quem poderá? Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar? Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar?
este sangue está sendo derramado em muitos lares, em muitas casas, em muitas famílias. E essa correção que o Márcio colocou como propósito, Deus já está fazendo neste momento. Você que está acompanhando essa pregação, que acompanhou esse momento, e para você foi um divisor de águas, porque você tem muito dinheiro, você tem recebido muito valor em dinheiro na sua vida, nos seus negócios, mas não é um dinheiro abençoado, infelizmente. Você hoje, Deus trouxe à luz que essa forma que você consegue o seu dinheiro, a sua vida financeira, foi muito esclarecido para você, que não vem de Deus. E você vai romper hoje com isso. Inclusive você que vive do tráfico de drogas. Você vai romper hoje com essa vida velha. Porque Deus tem uma vida nova para você, meu irmão. Deus tem uma vida de bênçãos para você, meu querido. Toma posse disso. E o que o Márcio trouxe sobre as telas, mas principalmente o celular, é para muitos de nós também. Deus, antes de eu chegar aqui no programa, Ele já dizia que muitos de nós estamos tendo o nosso celular como um Deus na nossa vida, como o centro da nossa vida, e que tem roubado o tempo que é de Deus, o tempo precioso que é do Senhor. Deus realizou muitas libertações hoje, inclusive aí no início das orações está a oração de São Miguel. O nosso tempo está curto, mas nós vamos fazer pelo menos esta oração. Juntos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Porque sempre é em nome de Jesus que nós experimentamos a graça e que nós oramos, nunca em nosso nome, mas em nome daquele que nos envia. Que graça foi essa, meus irmãos, de experimentarmos tamanha cura, tamanha libertação em nossas vidas. Recado já foi dado, é aquele momento de compartilhar o programa, de indicar para tantas e tantas pessoas viverem essa experiência. Quero mandar um abraço, ele se identificou, mas acho que eu vou deixar entre nós, meu irmão. Ele diz assim: bom dia a todos da bancada. Acabei de chegar da Santa Missa e vinha no caminho pedindo a Deus uma palavra, pois eu sou advogado e estou passando exatamente por uma situação de perseguição de um juiz injusto, mas estou a rezar por ele e muito obrigado porque Deus me respondeu de uma forma muito imediata. Deus abençoe a todos que estão aí juntinho conosco rezando. Quero abraçar a Gleice Soares. Ela diz: Pix São José hoje, Val. Bom dia para você. O meu Pix é São José, por sua providência que não falha. Deixou aqui o pedido de oração dela e deixou também o comprovante de Pix porque é reta final. Também está com a gente Vanderlei Domingos. Deixou aqui um Pix para ajudar o projeto Dai-me Almas. Ele disse: segue meu algo a mais. Muitíssimo obrigada. Também o Antônio está aqui junto conosco, né, Antônio? Ele diz: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Segue o recibo da minha oferta para Deus no mês de fevereiro. Obrigada. A Luciane, ela diz: Val, o meu é Pix 25 de fevereiro. É aniversário da minha mãe, está completando 77 anos. Estou enviando o comprovante para vocês. Muito obrigada. Também a Lucineide, a Júlia, a Alessandra, Maura, Adriano, Vanessa, Decirlene Silva e tantas pessoas. Tem aqui a Fátima, ela disse: o meu é Pix Paz do Senhor. Todos nós temos motivos para ajudar esta obra de evangelização. Muitíssimo obrigada a todos que vão encontrando motivos em Deus para nos ajudar. E aqui eu quero trazer o testemunho da graça de Deus. Quase minha xará, né? De Val para Val. É a Valdineide Santos Teles. Ela diz: oi, Val, eu acompanho o Sorrindo para a Vida há mais ou menos 10 anos. Sou sócia da comunidade, eu e meu filho.
Eu amo esta obra porque me evangeliza todos os dias e me conecta com Deus. O que eu quero testemunhar é o milagre de Deus em minha vida. Eu tenho 44 anos, já tinha um filho de 14 e pedi a Jesus um milagre. Ela conta algumas realidades, aborto espontâneo, a dificuldade que teve, mas seguiu firme na oração. E ela disse: Val, agradeço a todos vocês porque a minha hora chegou. Em agosto de 2024, fiquei grávida surpreendentemente. Meu milagre que eu esperava chegou. E eu também quero dizer, e ela disse em alto e bom tom, mandou a fotinho do milagre, porque aqui milagre tem rosto, minha gente. Ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Lindeza da titia, tá aqui, olha só. É por isso que a gente ajuda o projeto Dai-me Almas. Vamos saber o resultado, minha gente? Como é que nós estamos? Sim, de ontem para hoje nós subimos aí 63%. Aliás, subimos 3%. Ou seja, estávamos com 61%, hoje nós estamos com 64%. Faltam 36%, família Canção Nova. E como nós já explicamos no início do programa, nós temos 3 dias. Conta hoje, amanhã e sexta-feira. O percentual diário está 12%. Nós demos o recado no início do programa para você que é sócio pelo débito automático, que optou pelo seu débito nos dias 28, 29 e 30 de cada mês, que você saiba que se cai no dia 28, que é sábado, não vai entrar para o mês de fevereiro, vai entrar para o mês de março. Então, você também do dia 29 e 30, se pode, faça um Pix. Hoje, amanhã ou sexta-feira, tá bom? Nós contamos com você. pix.doação@cançãonova.com para que entre para esse mês de fevereiro. Quero mandar um abraço para o Gerson e a Luciana lá de Londrina, Paraná. Eles são pais do jogador do Corinthians, o Mateuzinho, sócio que ama a Canção Nova. Olha, e fez a contribuição aqui para o projeto Dai-me Almas. Deus lhe pague, Gerson. E Luciana, um abraço para toda a família. E lá de Búzios também a Maria Lígia. Ela ama a Canção Nova e contribuiu. E ontem foi aniversário dela. Deus abençoe cada sócio evangelizador que nos ajuda, né, família Canção Nova? Patrícia, somos mais de 40 mil pessoas já fazendo o nosso retiro da Quaresma. Sei que muitos que estão acompanhando em casa estão gostando, estão dizendo, é uma preciosidade. Como você já sabe, a edição para a Quaresma ela é limitada. Então, esse livro nós o teremos durante esse tempo. Adquira o seu, porque depois que acabar aquela edição que foi feita, você não tem mais para poder comprá-la, tá certo? E eu quero indicar esta oração do dia de hoje, pedindo para que você também a faça pela Canção Nova. Ponha o nome da Canção Nova nesta oração. Nós seremos uma multidão de irmãos pedindo pelo bem, pela libertação desta obra, pelo seu amparo nas mãos de Deus, que o Senhor a guie pelos seus caminhos, porque a Canção Nova é uma obra dele, precisa estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe. E até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Querido. Deus abençoe, família Canção Nova. Um beijo para a Crica, que mandou o comprovante dela aqui. Vi um comprovante de José João. Será que foi o diretor? Foi você, João? Chegou aqui também por e-mail. Deus abençoe a todos. Obrigada a todos que estão nos ajudando nesta reta final. Não se esqueça da Canção Nova. Agora, ajude-nos na missão de evangelizar. André, foi muito bom ter você aqui hoje. Viu? Foi muito bom. Um abraço aos pais do Mateuzinho e vamos rumo ao bicampeonato. Isso. Os corintianos aqui. Sapa, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, família. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural.